E eu, então, considero aberta essa sessão da Academia Nacional de Medicina, colocando inicialmente a ata em discussão. Se algum acadêmico tiver comentário, correção ou sugestão, por favor, fique à vontade. Acadêmico Walterzinho, por favor. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Beaufort, presidente Novelino, confrades, confreiras, convidados. Eu havia feito por e-mail, endereçado ao segundo secretário, que é o responsável pela ata, 2 correções, com cópias. Esse e-mail foi com cópia para o primeiro secretário e para o secretário-geral. Eu não recebi nenhuma resposta sobre se o comentário foi acatado ou não, então eu estou perguntando agora de público, porque não recebi resposta. Obrigado. Bom, não tendo recebido a mensagem, uma vez que não fui copiado, nem veio endereçada a mim, não tenho conhecimento dela. E, portanto, não posso responder. Talvez a gente possa, na próxima reunião, trazer essas informações. Pode ser? Então, a ata fica suspensa até lá. Se lhe parecer tão importante e necessário assim, ou seria possível, talvez, dizer quais são os comentários que podem ser feitos? Porque, afinal de contas, a gente coloca a ata em discussão para que ela possa, nessa oportunidade, ser comentada e corrigida. Senhor, excelentíssimo presidente, o secretário-geral e o segundo e o primeiro secretário estão presentes, foram copiados. Não, mas o acadêmico poderia dizer as correções e as sugestões para facilitar? Era um erro de português grosseiro, de concordância de número, e a pessoa que eu citei foi citada apenas com o primeiro nome de uma forma muito indelicada. Eu preferia não falar, mas já que me perguntou... Bom, então, se os acadêmicos estiverem de acordo, nós vamos aceitar a correção sempre oportuna e adequada do acadêmico Walterzinho e vamos fazer essas modificações sugeridas. Tá bom assim, acadêmico? Sim. Então, está resolvido esse problema. Tem algum outro, talvez, que deva ser apresentado? Não havendo, eu passo a palavra, então, ao secretário-geral da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Boa noite a todos, excelentíssimo presidente, professor Rubens Beaufort, excelentíssimo ex-presidente Pietro Novelino, caríssimos confrades e confreiras. Eu vou aqui compartilhar a minha tela, só para que a gente possa mostrar um pouquinho das atividades da Academia Nacional de Medicina nesses últimos 7 dias, né? Então, na semana passada, nós tivemos aqui a sessão ordinária, do dia 5 de agosto, um simpósio excepcional sobre pesquisa dos jovens líderes da Academia Nacional de Medicina, coordenado pelo acadêmico Gilberto Schwartzman e pelo jovem líder médico da... Brandão, não apareceu nada até agora. Araújo. Brandão, o seu sinal está fraco, provavelmente a tela talvez não tenha entrado por causa disso. Vocês não estão vendo a minha tela? A tua voz está fraca, Brandão. Acho que o sinal está muito ruim. Estão vendo agora? Ou é o meu. Vocês estão ouvindo o acadêmico Brandão? Professor, o seu sinal está muito fraco, não vai permitir o senhor compartilhar. E a sua voz está com delay. Aqui da internet. É. Vocês conseguem me ouvir agora melhor? Melhorou Agora bastante, sim. Brandão. Vocês conseguem ver a minha tela? Não. Não, ainda não. Professor, é melhor Então- o senhor dar um stop e compartilhar novamente. Enquanto isso, eu queria, presidente Pietro Novelino, dizer que o acadêmico Brandão realmente hoje até testou com antecedência a surpresa preparada para o acadêmico sim. presidente Pietro Novelino. A tela agora está pouco nítida, Brandão. Eu acho que é o problema realmente da internet. Vocês conseguem me ouvir melhor agora?
Sim. Sim, mas se você desligar a tela, talvez melhore. Ou dá para ver o que está escrito aqui. Dá para ver, dá para ver. Perfeito. Bom, então eu estava comentando Agora, que a sessão ordinária de hoje foi sobre a apresentação dos premiados da Academia Nacional de Medicina e gostaria de passar alguns informes futuros, né? Então, essa aqui foi a sessão da semana passada sobre o simpósio de pesquisa dos jovens líderes, que teve na parte final a apresentação do acadêmico Gerson Lima, sobre a palestra sobre o efeito multiplicativo da pesquisa colaborativa interdisciplinar. E essa reunião da academia da semana passada já gerou uma publicação nos anais da academia, no site da academia, sobre os talentos na medicina, com 2 jovens líderes médicos, a doutora Karina Maio e o doutor Bruno Benítez, que são hematologistas do Hospital Albert Einstein e da Unicamp, e membros do programa de jovens lideranças médicas que estudam exatamente a questão da anemia falciforme, com seleção de doadores de células-tronco e a terapia gênica na doença falciforme. Então, estamos tendo hoje a sessão sobre os prêmios da Academia Nacional de Medicina. Na parte da tarde, a apresentação do prêmio Miguel Couto e de outros prêmios, que vai continuar agora nesse horário nobre das 18 às 20. Lembrar a todos de convite do acadêmico Rubens Belfort, da sessão do dia 14 e 28 de agosto, sobre inovação tecnológica e aplicação industrial em oftalmologia. É uma atividade que está sendo coordenado também pelo jovem líder médico Caio Regatieri e Eduardo Novaes. Contará com a participação do acadêmico Rubens Belfort e Moura Brasil e o acadêmico Acácio Alves Souza Lima Filho, da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Lembrar a todos que no próximo domingo, dia 15 de agosto, dando continuidade ao curso de emergências médicas da academia, teremos um módulo de cirurgia sobre fraturas e luxações, com a palestra do Dr. Vincenzo Giordano e a avaliação do paciente com icterícia do acadêmico Delta Madureira Filho. Apenas uma lembrança, no dia 10 de agosto, na última terça-feira, nosso acadêmico querido professor emérito Sérgio Novis e o professor Vanderlei de Souza participaram do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, exatamente abordando a trajetória de eméritos da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Academia Nacional de Medicina lançou agora o volume 192 especial 2021 sobre o simpósio Academia na Serra, um evento que contou com a participação da Faculdade de Medicina de Petrópolis e foi um evento coordenado pelo acadêmico Cláudio Tadeu, Daniel Ribeiro e José Galvão Alves, e os anais estão disponíveis no site da própria academia. Eu, na semana passada, tentei compartilhar um vídeo de campanhas de conscientização da Academia Nacional de Medicina sobre a importância da vacinação contra a Covid. E eu vou ver, se todos estiverem ouvindo dessa vez, colocar aqui esse vídeo do professor Novelino. Cumprimento a todos que me ouvem e devo dizer que a Academia Nacional de Medicina, a instituição científica e cultural mais antiga do país, desde que o vírus foi diagnosticado no Brasil, vem mantendo intercâmbio com as autoridades nacionais e internacionais no assunto. Devo dizer também que agora há um maior cuidado com o aparecimento da variante Delta e reforçar que o único meio de prevenir o vírus é a vacinação, seja em adultos como em adolescentes, agora a partir de 18 anos. Muito obrigado.
E eu queria, então, passar aqui a última mensagem sobre o concurso, de crônicas da Academia Nacional de Medicina. Serão 2 prêmios, o prêmio Pedro Nava, para médicos, e prêmio Ivo Pitangui, para estudantes de medicina. E o prazo para submissão de trabalhos terminará no dia 15 de setembro de 2021, assim como também, até o dia 10 de setembro, estão ainda abertas as inscrições de candidaturas para a nova turma do Programa de Jovens Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina. Era isso, senhor presidente, que eu queria apresentar, e peço desculpas aí pela oscilação da minha internet. Obrigado, acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Fico muito feliz de verificar que o sinal da internet voltou forte na oportunidade adequada, porque o presidente Pietro Novellino, o acadêmico Brandão, ficou preocupado, que na semana passada já queria ter mostrado isso, testou hoje à tarde, teria sido uma frustração enorme. Muito bom. E o presidente Francisco Sampaio também já terminou o vídeo dele, também sobre vacinas, e o presidente Jorge Alberto Costa e Silva também está elaborando um outro vídeo. E dessa maneira nós queremos colocar mais acadêmicos envolvidos, e todos aqueles que sintam-se à vontade, por favor, entrem em contato comigo ou com a equipe nossa para a gente providenciar a divulgação nesse sentido. Muito obrigado. Eu vejo que o presidente Francisco Sampaio está presente, ainda que na obscuridade. Eu passo, então, a palavra agora aos acadêmicos para seus comentários, e o presidente Pietro Novellino, evidentemente, tem a palavra. Caríssimo presidente Rubem Belfort Júnior, presidente Francisco Sampaio, que organizou, evidentemente, hoje a apresentação das jovens dos prêmios da Academia, caríssimo secretário-geral Carlos Eduardo Brandão, que, como sempre, apresenta o que foi feito de maneira brilhante. Senhor presidente, eu fiquei emocionado com esse vídeo. E, na minha adolescência, um colega sempre dizia: essa manifestação me confunde e me comove, mas não me surpreende. E eu acrescentei: porque só poderia obter isso por bondade de Vossa Excelência. Então, realmente, eu fiquei emocionado de ver. Agradeço ao nosso queridíssimo Carlos Eduardo Brandão, exímio secretário. Senhor presidente, eu queria fazer uma pequena colaboração, e vejo figuras ilustres que deram nome aos prêmios, e eu queria lembrar a figura de Deolindo Couto, que foi presidente 7 vezes da nossa academia. Então, quando forem anunciados os próximos prêmios, ou na oportunidade que isso for possível, evidentemente, o nome do professor Deolindo Couto, que foi também membro da Academia Brasileira de Letras, e fez a maior escola de neurologia do Brasil. O maior representante está entre nós, que é o acadêmico Sérgio Novis, o mais importante acadêmico nessa área, e, portanto, aqui fica, senhor presidente, essa modesta colaboração, esse modesto pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente Pietro Novellino. Evidentemente, super bem-vindo. O acadêmico Deolindo Couto, sem dúvida, sempre presente. Nós estamos seguindo, presidente Pietro, um critério que eu creio foi estabelecido 1 ou 2 diretorias anteriores,
que nós tivéssemos um ex-presidente mais recente e um mais antigo. E esse critério vem sendo, então, automaticamente seguido, porém, o seu comentário é muito importante e, evidentemente, todo critério de regras merece as suas exceções. Nós estamos também aumentando o número de prêmios, com a ideia de que, a partir do ano que vem, teremos também mais 2 prêmios para brasileiros de sucesso no exterior poderem mandar seus trabalhos. A gente vai conseguir contemplar mais. Um dos problemas da academia é que tem muita gente brilhante, né? Nesses 674 membros, nós teríamos que ter 675 prêmios, mas, sem dúvida nenhuma, está bem recebido. Passo a palavra ao acadêmico Carlos Alberto Barros Franco. Bem-vindo, acadêmico. Saudades. Senhores presidentes, presentes da sessão, é um prazer estar aqui. Humilde presidente, humilde acadêmico na presença de tantos importantes presidentes. Mas eu queria saber o seguinte, eu queria primeiro trazer, como eu já traduzi aí no grupo, a preocupação no Rio de Janeiro do aumento significativo dos quadros Covid. Então, eu acho fundamental realmente esse trabalho de sensibilização dos negativistas que não querem se vacinar, que no mundo inteiro, como nos Estados Unidos, como em próprio Israel, tem sido um dos grandes causadores desse grande aumento que nós estamos observando da doença Covid, especialmente pela variante Delta, né? Então, eu acho muito interessante. Eu não entendi bem, quer dizer, isso está sendo gravado por vários acadêmicos, que eu tinha entendido que era só uma apresentação feita pelo presidente ou pelos ex-presidentes, falando a favor da vacinação. Em resposta, isso começou porque começaram a chegar uma série de pedidos de pessoal da imprensa para eu falar. E começou a ficar muito personalista. Então, nós tivemos a ideia de ampliar isso inicialmente para os ex-presidentes e abrimos agora todos os acadêmicos interessados a realizarem depoimentos. Tem que ser, assim, 1 minuto e pouquinho, porque senão não entra nas redes sociais. E permitir, então, que vários acadêmicos possam dar esses depoimentos. Então, todos estão convidados. A nossa assessora de imprensa, a Cláudia Jurberg, e a equipe está à disposição para ajudar. Eu não sei de cabeça o número, mas nas redes sociais nós estamos com mais de 1.000 seguidores, talvez bem mais do que isso. E quanto maior a abrangência das nossas mensagens, melhor. Então, estão todos convidados. Barros Franco, você é um dos primeiros, por favor. Não, estou interessado e acho que todos devem estar interessados. Eu acho que é um momento fundamental isso, que é uma das coisas mais graves que nós estamos vivendo, são aqueles que são contra a vacina, que não querem se vacinar, porque prejudicam a si, a família e a todos nós que estamos aqui sofrendo esse problema grave. Hoje, no Rio, nós estamos com os hospitais, pelo menos os hospitais privados, cheios, com falta de vaga, tem doente entubado, em diálise, numa emergência, agora, felizmente, subiu para o CTI. Então, realmente, eu acho que é um movimento muito importante que a academia está fazendo. Parabenizo e me disponibilizo para colaborar naquilo que for necessário. Então, basta entrar em contato com qualquer um de nós, com Cláudia, com Sandra, com Roberta, com a Cláudia Jurberg, e a gente agiliza isso. Também eu queria aproveitar para dizer que aquela reunião que nós fizemos em colaboração com a Academia Brasileira de Ciências e o MCT Rede Vírus, e o estabelecimento de um guidelines a respeito dos próximos passos em relação a vacinas, foi um sucesso. A comissão que teve a acadêmica Patrícia Rocco, Marcelo Barcinski, Marcelo Morales. Me ajuda, Patrícia, quem mais? Mauro Teixeira. Mauro Teixeira. Mas da nossa academia, você, Marcelo... Da nossa academia, o senhor indicou somente a mim e o professor Marcelo Barcinski. Isso, mas pela Academia Brasileira de Ciências... Bom, de qualquer maneira... Pela Academia Brasileira de Ciências está o professor Mauro Teixeira. Isso. E José Calil. Isso, pelo MCTI está o Esper. Isso, ótimo. De qualquer maneira, eles fizeram um belo relatório, já foi terminado, agora foi encaminhado para a parte de edição da Academia Brasileira de Ciências, da nossa academia, para colocar em linguagem jornalística,
e também vai, eu acho, dar uma difusão maior, Barros Franco, dessa necessidade de todos continuarmos muito fortes em relação a estas vacinas e futuras vacinas. O jogo vai continuar e a complexidade do quebra-cabeça vai continuar aumentando. Né? Tudo parecia tão mais fácil e simples há um ano atrás. Né? Verdade. Tinha gente que dizia que em outubro de 2020 já teríamos voltado à vida normal. O acadêmico Sérgio Novis, Walterzinho e Maurício Magalhães pediram a palavra. Por ordem, acho que é acadêmico Sérgio Novis. Sem som, Sérgio. Presidente, somente para agradecer as amáveis palavras do presidente Novelino, me solidarizar com a sugestão que ele deu, porque, sem dúvida alguma, um homem como foi Diolindo Couto, tendo o seu nome num prêmio, só fará transformar esse prêmio num prêmio de altíssimo valor. Bastava o patrocínio da academia, mas com o nome dele, esse prêmio se tornará um dos prêmios tradicionais da academia. Nós, da neurologia, já temos o prêmio Austrégésimo, que foi também o grande neurologista Antônio Austrégésimo. Mas o professor Diolindo, sem dúvida alguma, sobretudo sendo biacadêmico, de letras também, merece estar nomeando um dos prêmios da nossa academia. Muito obrigado. Acadêmico Walterzinho. Bom, senhores presidentes, confrades, excelentíssimos colegas, convidados, eu queria doar um livro para a Biblioteca da Academia, que é um livro muito interessante. Ele se chama Civilizando as Artes de Curar, Chernovitz e os Manuais de Medicina Popular do Império. Foi escrito pela doutora Maria Regina Cotrim Guimarães. Vou botar aqui, depois eu mando pelo chat. É interessante pelo seguinte, ele mostra que no Império era uma medicina feita da base dos almanaques de medicina. No Rio, no Brasil, tinha poucos médicos. E esse Chernovitz, ele vem da Polônia, se forma em medicina em Paris e vem para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele vira acadêmico. Isso é um dos capítulos do livro. Ele é acadêmico, na época eram 30 acadêmicos na nossa academia, ele vira acadêmico, só que ele não vai às reuniões. E, com o passar do tempo, aí é bom ler o livro, ele mesmo se pede para sair da academia. Então, eu não sabia, porque na realidade eu comprei e li o livro por causa da medicina do Império, mas eu não sabia que existiu na nossa academia pelo menos um acadêmico que entrou e saiu por conta própria. Ele saiu, pediu para sair. Então, é um livro que é assim, duplamente interessante. Primeiro, que trata da academia da época do Império, desse indivíduo chamado Chernovitz, que é um autor muito citado, teve 6 edições do tal Almanaque de Medicina que ele escreveu com receitas para tratar todas as coisas. Bom, está doado para a academia, eu vou mandar pelo chat para a Roberta o livro, tá? É muito interessante que leiam, porque fala muito da nossa academia. Muito obrigado. Muito obrigado. Acadêmico Maurício Magalhães. Excelentíssimo presidente Rubens Belfort, excelentíssimo presidente Pedro Novelino. É só aproveitar que o Barros Franco voltou. Eu acho que essa questão dos vídeos é da maior importância. Nós sabemos que hoje o vídeo é a principal ferramenta de comunicação. Eu acho que nós temos vários vídeos, só vai enriquecer a nossa rede social. E eu queria, então, aproveitar e convidar o Barros Franco, o acadêmico Barros Franco, para fazer um contraponto, que ele já fez um inicial, que foi muito bom. Eu acho que é um tema de você possa até 5 minutos falar sobre essa questão da importância da vacinação completa, o quanto isso tem um impacto grande no controle da pandemia. E eu acho também que vale a pena, nesse contraponto, ou num segundo contraponto, falar sobre essa questão que está hoje tão discutido sobre a terceira dose e enfatizar que, por mais importante que ela seja, eu acho que enquanto nós não tivermos uma cobertura grande da população, nós não devemos ter isso como uma prioridade, uma vez que a prioridade, sem dúvida, é a vacinação em 2 doses, pelo menos, do máximo da população. Então, a minha sugestão
é que nós possamos fazer um ou dois contrapontos e, sem dúvida, o acadêmico Barros Franco poderia conduzir isso com muita competência, como sempre. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Não sei se há algum outro comentário, algum acadêmico pedindo a palavra. Acho que não há. Bom, então, antes de passar para a apresentação do próximo prêmio, eu queria lembrar que a próxima quinta-feira nós teremos organizado pelos acadêmicos Medina, Yunes e Brandão uma sessão muito interessante que vai ter o nome de Fronteiras da Medicina. Fronteiras na Clínica Médica, né, Brandão? Fronteiras da Clínica Médica, onde nós temos um grupo grande, 9 ou 10, parece, brasileiros de sucesso há bastante tempo no exterior, todos médicos, evidentemente, que vão apresentar a visão deles para os próximos anos da medicina e trazer alguma contribuição pessoal. Também serve para a gente continuar estimulando o networking entre brasileiros trabalhando aqui no Brasil e brasileiros no exterior e reconhecendo o valor, né, de muitos desses. Então, vai ser uma sessão, acredito, bastante interessante. E em 15 dias, vamos ter uma sessão conjunta com o National Health System da Inglaterra e o Sistema Único de Saúde, aqui na nossa academia, discutindo basicamente incorporação tecnológica. O exemplo da Inglaterra, o exemplo do Brasil, perspectivas, desafios e oportunidades para os próximos anos. É uma sessão que está sendo coordenada pelos acadêmicos Giovanni Cerri, Zé Gomes Temporão e Paulo Bus, pelo lado brasileiro, bem como o Dr. Mauro Campos, que é um professor de São Paulo, e contará com a contrapartida também do setor encarregado da Embaixada da Inglaterra aqui no Brasil e da Academy of Biosciences United Kingdom. Vai ser bastante interessante. Então, estão todos lembrados. Eu passo a palavra ao acadêmico Sabrá, por favor. Desculpe, Sabrá, se a mão te levantou antes, eu não tinha visto, desculpe. Não, senhor presidente, na verdade, Vossa Excelência fez menção à próxima reunião e abate sobre mim uma profunda tristeza. Eu sou um professor de clínica médica da criança e do adolescente. Eu venho de uma escola em que, tendo sido responsável pelo currículo, a minha pediatria tinha a mesma carga horária da clínica médica do adulto. Era a escola mais avançada em formação de médicos pediatras. Então, quando se fala em clínica médica e não se inclui a pediatria, infelizmente a nossa academia tem 100 cadeiras, hoje, por obra do destino, eu sou o único representante. 1/3 da população mundial está na idade da ação pediátrica. Então, quando se fala em clínica médica, é necessário que esta casa entenda que pediatria é clínica médica. E eu não posso ficar calado quando se faz mais uma reunião e se deixa a pediatria de lado. Pediatria não é especialidade. Pediatria é clínica médica da criança e do adolescente. Então é isso, senhor presidente. Apenas isso. Eu não levo essa tristeza para casa. Não, mas não leva a tristeza para casa. Vamos repartir essa tristeza. Eu concordo 100%, mas esta sessão específica da próxima semana está sendo feita com contribuições recebidas dos acadêmicos. Por exemplo, o acadêmico Marlupe nos mandou o nome de um brasileiro de grande sucesso nos Estados Unidos na área de dermatologia. E nós solicitamos aos acadêmicos, eu solicitei pessoalmente, que mandassem sugestões. Nós recebemos muitas sugestões, por exemplo, também da área cirúrgica, que já foram encaminhadas ao presidente da seção de cirurgia, Camargo. E, desculpa, não recebemos nenhuma sugestão pediátrica. Se tivesse vindo, teria sido colocado... Se tivesse vindo 2, teriam os 2 presentes no programa, porque acho que todos nós concordamos. Não precisamos de mais pediatra na academia necessariamente, porque podemos ter pouca quantidade, mas temos excelente qualidade. Agora, me mandem nomes para que a gente possa incorporar em outras reuniões, tá bom?
Estados Unidos, Europa. Tivemos, por exemplo, alguns indicados pela Europa excelentes, tratamos de colocá-los no começo da tarde, outros estavam de férias, ficou para a reunião futura. O Brandão e Maurício Yunes fizeram um trabalho grande de prospecção de eventuais candidatos e, melhor ainda, podermos ter pediatras nas próximas, tá bom? Também na parte de recentes avanços, que o acadêmico Oswaldo Moura Brasil deu a ideia que fosse continuada, nós estamos nos esforçando. Se houver algum recente avanço em área pediátrica que a gente possa trazer, maravilha. Nós pensamos em fazer um simpósio sobre limite da vida, onde não apenas se abordasse questões de manter em terapia intensiva pessoas de 150 anos, mas qual é o limite da vida inferior, mais precoce. Então, sem dúvida, vários temas, nós estamos abertos para sugestões de nomes e assuntos, tá bom? Perfeito, Excelência. Se eu tiver o rol, né, de assuntos que estão por vir, eu terei imenso prazer em colaborar. Mas mande o contrário, mande os nomes, mande alguns nomes de pediatras brasileiros há vários anos no exterior que possam contribuir e vamos fazer de todas as maneiras para encaixar logo, tá bom? Obrigado. Obrigado. Vocês têm algum outro comentário? Muito bom. Então, não havendo, 18h35, estamos razoavelmente dentro do horário. Eu não sei se o presidente Francisco Sampaio está sonoro, eu sei que está visível. Querido presidente, eu estou nesse momento na Serra das Araras, debaixo de um nevoeiro, grande chuva. A internet está muito instável, eu estou conseguindo assistir grande parte, mas não sei se conseguem me ouvir, se consigo falar. Obrigado. Estamos ouvindo perfeitamente bem. Você quer fazer a apresentação ou quer que eu faça isso? Eu prefiro que Vossa Excelência faça, em virtude da dificuldade aqui de acesso, mas daqui a uma meia hora vai estar mais fácil. Eu posso fazer algum comentário, se for necessário. Muito obrigado. Muito bom. Então, cabe a mim a honra de apresentar os ganhadores do prêmio Presidente Olímpio Ribeiro da Fonseca. Tem o nome de vesículas extracelulares provenientes de diferentes fontes de células mesenquimais e estromais. Desculpe, eu errei a entonação aqui, desculpe. Vesículas extracelulares provenientes de diferentes fontes de células mesenquimais e estromais apresentam efeitos distintos no pulmão, rim e fígado em modelo experimental de sepse. É um prêmio de autoria da doutora Natália Góes Blanco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem como coautores, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os doutores Natália Moura Machado, Lígia Lins Castro, Mariana Alves Antunes, Cristina Maeda Taquia, Jonatas Dutra Silva, Pedro Leme Silva e Fernanda Ferreira Cruz. Como coautores da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, Monique Ramos de Oliveira Trujillo, Luana Rocha da Silva. E, pelo Laboratório de Espectrometria de Massa, Laboratório Nacional de Biociências, Centro Brasileiro de Pesquisa e Energia e Materiais de Campinas, as doutoras Adriana Franco Paes Leme, Romênia Ramos Domingues e doutora Bianca Alves Pauletti. Passo a palavra, então, à apresentadora, a doutora Natália Góes Blanco, para a sua apresentação de 15 minutos. Em seguida, teremos o comentário da nossa acadêmica Patrícia Rocco. Natália, por favor. Boa noite, meu nome é Natália Blanco. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a honra de estar aqui com os senhores essa noite apresentando a minha tese de doutorado. Bom, inicialmente, é importante citar que em 2016 a definição de sepse foi reformulada e atualmente é compreendida como uma disfunção orgânica potencialmente fatal causada por uma resposta imunológica desregulada a uma infecção.
Cabe destaque também que o impacto epidemiológico da sepse é muito significativo, sendo responsável por um elevado número de mortes e muitos gastos financeiros, especialmente em unidades de terapia intensiva. No Brasil, a taxa de mortalidade da sepse é ainda maior do que a taxa de mortalidade mundial, girando em torno de 55%. Falando um pouco da fisiopatologia, tudo se inicia com um gatilho infeccioso, que leva à ativação leucocitária, liberação de citocinas e espécies reativas de oxigênio, apoptose e disfunção vascular. Esses fatores em conjunto promovem uma intensa lesão orgânica, isso numa fase mais precoce da sepse. Na fase tardia, ocorre silenciamento imunológico secundário à disfunção e apoptose das células do sistema de defesa, o que favorece a ocorrência de infecções oportunistas que estão associadas à elevada taxa de mortalidade da sepse. Nesse contexto, a utilização de células mesenquimais estromais se mostra uma terapia alternativa bem interessante para a abordagem da sepse. Isso porque essas células possuem um efeito imunomodulatório muito importante, estando associadas à redução da inflamação e da injúria vascular, e essas células também são capazes de promover reabilitação e regeneração dos tecidos lesados, especialmente a partir da liberação de fatores tróficos. Atualmente, a gente entende que um dos principais mecanismos de ação das células mesenquimais, é a partir da liberação de vesículas extracelulares. Nos últimos 10 anos, muito se avançou em relação ao estudo das células mesenquimais na sepse, e atualmente a gente compreende que as células mesenquimais têm um efeito muito benéfico na sepse. Entretanto, existe uma limitação muito importante que é a segurança dose-dependente. Com o avançar dos estudos, foi observado que doses maiores de células mesenquimais são mais eficazes na sepse. Entretanto, essas células mesenquimais, elas são grandes, e quando elas são infundidas via intravenosa, nos animais, nos nossos modelos pré-clínicos, elas estão associadas ao aumento da mortalidade desses animais por conta da ocorrência de eventos tromboembólicos. Então, essa é uma limitação dessa terapia, é uma limitação do uso de células mesenquimais na sepse. Só que, como eu havia citado, atualmente a gente sabe que um dos principais mecanismos de ação das células mesenquimais é a partir da liberação de vesículas extracelulares. Quando a gente para observar o tamanho de uma célula mesenquimal, ela tem cerca de 15 a 50 micrômetros. Avaliando o tamanho das vesículas extracelulares liberadas por essas células, elas têm cerca de 10 a 1000 nanômetros, ou seja, as vesículas extracelulares, que são um dos principais mecanismos de ação das células mesenquimais, são muito menores do que as próprias células. Então, elas poderiam ser uma alternativa terapêutica ao uso de células mesenquimais, com uma redução importante do risco de eventos tromboembólicos. Pensando nisso, a nossa equipe do laboratório aventou a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Seria a terapia com vesículas extracelulares derivadas de 3 bilhões de células mesenquimais, que é uma dose bem alta, benéfica na sepse? Atualmente, a gente compreende bem o mecanismo de liberação e de gênese das vesículas extracelulares. Elas são produzidas e liberadas pelas células mesenquimais, têm um conteúdo rico em proteínas, microRNAs e RNAs mensageiros e conseguem interagir com células-alvo a partir de diversos mecanismos, como fusão, endocitose e interação direta com o receptor. Além disso, essas vesículas extracelulares e seu conteúdo, uma vez na circulação, são capazes de interagir com células-alvo, muitas vezes células lesadas, promovendo o reparo tecidual, e também são capazes de interagir com as células de defesa do sistema imunológico, promovendo imunomodulação, como, por exemplo, através da indução da conversão de linfócitos T em linfócitos T regulatórios e o estímulo da conversão de macrófagos em macrófagos tipo 2, que tem um perfil mais anti-inflamatório. Atualmente, também é bem estabelecido que o conteúdo das vesículas extracelulares está diretamente associado ao conteúdo e ao tipo de célula que a gerou. Então, a gente entende atualmente que as vesículas extracelulares, o seu conteúdo, mimetiza o conteúdo da sua célula de origem. Baseado também nessa informação, o nosso grupo aventou uma segunda pergunta, que foi a seguinte: será que a terapia com vesículas extracelulares derivadas de diferentes fontes, mais especificamente de medula óssea, pulmão e tecido adiposo, teriam efeitos distintos na sepse, já que o conteúdo delas provavelmente é diferente? Os nossos objetivos, então, nesse projeto foram avaliar o efeito da terapia com vesículas extracelulares derivadas de células mesenquimais estromais
de medula óssea, pulmão e tecido adiposo na mortalidade e lesão pulmonar, renal e hepática no modelo experimental de sepse, bem como comparar o conteúdo proteômico das vesículas extracelulares provenientes das diferentes fontes. Para isso, nós utilizamos camundongos black, que foram divididos em 2 grupos. Grupo Chan, que era o nosso grupo controle, e grupo sepse. Esses animais sépticos receberam salina intravenosa ou vesículas extracelulares derivadas de células mesenquimais provenientes de medula óssea, que era o grupo BM, bone marrow, tecido adiposo, que era o grupo AD, e pulmão, que era o grupo L, de lung. A sepse foi induzida no tempo zero. Em 6 e 24 horas, esses animais receberam antibiótico terapia. Também em 24 horas, esses animais receberam as vesículas extracelulares por via intravenosa e 48 horas após o início do protocolo, esses animais foram sacrificados e os órgãos coletados para análise. A sepse foi induzida a partir do método de ligadura e perfuração do seco, que é uma forma de induzir sepse intraperitoneal, e as vesículas extracelulares foram obtidas a partir do cultivo de células mesenquimais até a confluência. A indução de vesículas foi induzida a partir do estresse, a partir de um cultivo de um meio sem soro, e foi utilizado o método de ultracentrifugação para fazer o isolamento das vesículas extracelulares. Falando um pouco sobre os nossos resultados, aqui vocês podem observar a microscopia eletrônica de varredura das nossas células. Na primeira coluna, as células mesmo derivadas de medula óssea, tecido adiposo e pulmão. E na segunda coluna, essas células após um estresse, liberando as vesículas extracelulares em sua superfície. Na terceira coluna, é possível observar o Dynamic Chelaethrin Scattering, que é um método que a gente utiliza baseado em dispersão da luz para analisar o tamanho das moléculas presentes em uma solução. E nós observamos um comportamento nas nossas amostras que identificava 2 populações principais de vesículas extracelulares. Uma menor que 200 nanômetros, e outra maior que 600 nanômetros, mas sempre menor que 1000 nanômetros, o que é compatível com a literatura, e mais uma vez, são moléculas bem menores do que as células mesenquimais, tendo um efeito tromboembólico muito menor, quando aplicados em modelos experimentais pré-clínicos. Agora, a gente pode observar o nosso resultado proteômico. O que nós fizemos foi comparar o conteúdo de proteínas dentre as diferentes fontes de vesículas extracelulares. Fica um pouco complexo de entender olhando esses gráficos, mas eu vou tentar esmiuçar um pouco melhor. Nós identificamos um total de 362 proteínas dentro das vesículas extracelulares derivadas das 3 fontes. Ao procedermos à análise qualitativa e quantitativa dessas amostras e excluindo possíveis contaminantes, nos restaram 35 proteínas estatisticamente significativas. Olhando esse mapa, que é um mapa de calor, um heat map, nós podemos observar 3 grupos principais. Aqui em verde são as vesículas derivadas de medula óssea, em azul as vesículas derivadas de pulmão e em vermelho as derivadas de tecido adiposo. Quanto mais vermelho está esse quadradinho, maior a concentração de proteína dentro dessas vesículas. Aqui eu vou dar como exemplo a anexina A6 e a anexina A5. São 2 proteínas que estão presentes em maior quantidade, bem maior quantidade, nas vesículas derivadas de medula óssea quando comparadas às outras fontes. Então, esse mapa de calor nos prova que, sim, o conteúdo das nossas vesículas varia de acordo com a fonte analisada. Nosso próximo passo foi fazer uma análise pontual entre as diferentes fontes, analisando proteína por proteína. Então, eu citei aqui alguns exemplos, marquei algumas proteínas. Observamos aqui em vermelho a VCP, que é a TPase transicional do retículo endoplasmático, que tem uma maior concentração nas vesículas derivadas de medula óssea quando comparada tanto a tecido adiposo quanto a pulmão. Citando outros exemplos, uma outra proteína que tem o mesmo comportamento é a anexina A5. E aqui, uma proteína que está downregulated nas vesículas derivadas de BM, quando comparada às outras fontes, é a trombospondina 1. Fica um pouco complexo de entender mostrando esses gráficos, mas o que nós fizemos posteriormente foi criar uma tabela comparativa entre todas as vesículas extracelulares. Então, aqui a gente compara, por exemplo, vesículas derivadas de medula óssea com as de tecido adiposo e pulmão. Analisa todas as proteínas com diferença estatística e se elas estavam up ou down regulated em cada uma das vesículas.
Nós utilizamos também um software, que foi esse Wikipathways, para analisar em quais vias de sinalização celular cada uma dessas proteínas com diferença estatística estava presente, estava associado. A gente encontrou resultados interessantes em todas as proteínas, mas eu vou focar em um só para mostrar o racional da nossa análise. Essa VCP, que é a TPase transicional do retículo endoplasmático, que está mais predominante nas vesículas derivadas de medula óssea quando comparada à tecido adiposo e pulmão, está associada à via do IL-9. E quando a gente vai resgatar a literatura, a gente vê que o IL-9 tem um fator protetor na sepse em modelo experimental. Então, a gente comprovou, a partir desses resultados proteômicos, que o conteúdo das vesículas varia de acordo com a fonte e que esse conteúdo está associado à ativação ou inibição de vias metabólicas específicas que estão associadas a fatores protetores ou não na sepse. Falando um pouquinho dos nossos resultados em vivo, aqui, a linha em preto, em cima, são os nossos animais controle, ou seja, não sépticos. Linha em vermelho, animais sépticos. Os animais sépticos tiveram uma taxa de mortalidade em torno de 23%. Quando esses animais eram tratados com vesículas derivadas de medula óssea ou pulmão, eles tinham um aumento da sobrevida, ou seja, a taxa de mortalidade diminuía. E, de forma interessante, quando eles recebiam vesículas derivadas do tecido adiposo, a taxa de mortalidade aumentava, inclusive em comparação aos animais não tratados. E isso eu não mostrei pelo tempo, mas a gente observou que o conteúdo proteômico das nossas vesículas de tecido adiposo tem mais moléculas inflamatórias. Então, isso é compatível com os nossos resultados proteômicos. Em relação aos dados pulmonares, a terapia com as vesículas derivadas das 3 fontes foi capaz de reduzir o dano alveolar difuso, que é uma análise histológica que nós fazemos baseada na congestão, infiltrado inflamatório, espessamento do alvéolo e colapso alveolar. Além disso, as vesículas derivadas das 3 fontes foram capazes de reduzir o infiltrado neutrofílico e a concentração de TNF-alfa no parênquima pulmonar. Em relação ao dano renal, as vesículas derivadas das 3 fontes foram capazes de reduzir o edema intersticial e a lesão da borda em escova, como pode ser observado nas figuras representativas, bem como a concentração de IL-18, que é uma citocina pró-inflamatória, e somente as vesículas derivadas de medula óssea e pulmão foram capazes de reduzir KIM1 no parênquima renal, que é um marcador precoce de injúria renal aguda. Em relação ao fígado, as vesículas derivadas somente de medula óssea foram capazes de reduzir a vacuolização no parênquima hepático, que é um marcador também de lesão hepática, um marcador histológico, e somente as vesículas derivadas de medula óssea foram capazes de reduzir o infiltrado inflamatório de células nos sinusoides hepáticos. Fazendo um compilado dos nossos resultados, nós comprovamos que o conteúdo proteômico varia de acordo com as vesículas e que o conteúdo das vesículas derivadas de medula óssea tem um potencial mais anti-inflamatório, enquanto o conteúdo das vesículas derivadas de tecido adiposo tem um potencial mais pró-inflamatório. Além disso, olhando de forma geral, as vesículas derivadas de medula óssea, de células mesenquimais derivadas da medula óssea, tiveram um efeito mais benéfico tanto na sobrevivência quanto na lesão histológica e nos marcadores inflamatórios, em pulmão, rim e fígado. Então, as vesículas derivadas de células mesenquimais provenientes de medula óssea têm um melhor desempenho na sepse no nosso modelo experimental. Concluindo, então, as vesículas extracelulares de medula óssea parecem estar associadas no nosso modelo experimental a uma menor mortalidade e também a redução da inflamação e de danos pulmonares, hepáticos e renais quando comparadas às vesículas de tecido adiposo e pulmão, e os diferentes efeitos observados na ação dessas vesículas podem e provavelmente estão associados à variação no conteúdo proteômico, que também foi observado nas nossas análises. Gostaria de agradecer imensamente mais uma vez a oportunidade de apresentar a nossa tese nessa sessão e agradecer a todas as instituições de fomento. Obrigada. Desculpa, eu falei tanto e estava no mudo. Eu falei que parabéns pela sua dicção e você parecia o WhatsApp falando em 2 vezes em vez de uma de velocidade, mas deu para entender tudo. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma excelente discussão
porque a acadêmica Patrícia Rocca é uma expert nisso. Vesículas desse tipo são fantásticas, todo mundo está very excited about them. Exosomas. Eu queria dizer que no olho, no humor vítreo, no humor aquoso, também se fala muito disso. A palavra é tua, acadêmica Patrícia Rocca. Eu vou compartilhar minha tela, presidente. Antecipando uma linda discussão, Patrícia. Aqui ainda. Só um minuto. Eu não sei se eu tenho autorização para compartilhar. Vocês me deem autorização, por favor? Sim, professora. Obrigada. Estou tentando. Vamos lá. Continuo não conseguindo compartilhar. Eu não tenho autorização. Vocês poderiam me ajudar? Professora, tenta agora novamente, por favor. Infelizmente, vocês não me autorizaram ainda. Está autorizado aqui. Está autorizado agora? Está como com roxo, senhora, doutora. É? Sim. Então, bem, eu aprendi durante esses anos, presidente, que quando a gente não consegue, a gente faz com as mãos e com as palavras. Então, excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort, excelentíssimo presidente Pietro Novellino, excelentíssimo presidente Francisco Sampaio, excelentíssimo secretário-geral Carlos Eduardo Bonandão. Para mim é uma grande honra estar fazendo um comentário de um assunto que eu acredito ser extremamente importante, que é o estudo das vesículas extracelulares, não só para a caracterização e o entendimento de mecanismos de doenças. Hoje em dia, entender as vesículas extracelulares não é somente no contexto de estratégias terapêuticas, mas também no mecanismo de doenças. E nós, senhor presidentes e senhoras, senhores acadêmicos e convidados, nós estamos há muito perseguindo essas vesículas extracelulares, não só na sepse, como também na Covid, mais recentemente, para a gente entender mecanismo de doença. Nesse caso, Natália mostrou um estudo extremamente inovador. E olha que mais interessante, Natália é orientada pela nossa jovem líder médica Fernanda Cruz. Então, é uma grande honra nós termos Natália e termos um jovem líder que também foi indiretamente ou diretamente contemplado com esse prêmio Presidente Olímpio Ribeiro da Fonseca. Nesse trabalho que Natália apresentou, é um trabalho extremamente inovador. Por quê, senhor presidente? Nós estamos vendo cada vez mais que o uso da terapia com células-tronco, essa terapia tem vários prós e contras. Prós, porque nós sabemos que as células, elas podem atuar por dois mecanismos, e eu já mostrei para os senhores em outras apresentações, que um dos mecanismos importantes é através da liberação dessas vesículas extracelulares mostradas por Natália. E qual é a grande vantagem? Que Natália mostrou isso de forma perfeita, que é que podemos injetar uma quantidade grande de vesículas e nós não podemos injetar uma quantidade grande de células. Porque se injetarmos uma quantidade grande de células, o que vai acontecer? Há um maior risco de embolia. E qual é o problema que nós estamos encontrando hoje em dia em doenças agudas e crônicas com a terapia com células-tronco? Cada vez mais, quanto mais aguda é a doença, ou quanto mais intensa é a doença, mais células nós temos que injetar. Olha que problema. E mais células implicam em mais risco de embolia pulmonar. E quando nós extraímos as vesículas dessas células, e essas vesículas, porque têm propriedades anti-inflamatórias e propriedades para reparar o tecido,
nós permitimos que consigamos, no futuro, ter uma resposta terapêutica melhor, já que eu posso injetar uma quantidade maior de vesículas. E o que é interessante nisso? Natália mostrou esse estudo com resposta não só no pulmão, mas também uma resposta positiva no rim, uma resposta positiva no fígado. E, senhores, a grande vantagem dessa terapia com vesículas é que ela pode atuar nos diferentes órgãos. Pode atuar no olho, senhor presidente, pode atuar no rim, senhor presidente, ou atuar, inclusive, em órgãos como o coração, órgãos como o intestino. A sepse é uma doença muito grave e nós, até hoje, continuamos com uma mortalidade no Brasil em torno de 55%. Isso significa, senhores, que quando o paciente tem uma sepse, 50% em torno disso vai a óbito. Quando o médico faz esse diagnóstico, as estratégias terapêuticas que temos no mercado continuam matando 50%. Então, eu queria parabenizar a Natália, aos colaboradores, e isso eu acho que é um trabalho importante, porque os senhores estão vendo que não é um trabalho somente realizado pela UFRJ, mas também por outras instituições, como Campinas, a Fiocruz, diferentes grupos da UFRJ com diferentes expertise, e eu creio que isso é pesquisa, senhor presidente. Pesquisa deixou de ser algo em que uma única pessoa faz. Pesquisa é algo que precisamos criar cada vez mais redes que possam chegar a um desfecho final. Então, eu gostaria de passar a palavra para o senhor presidente para ver se algum acadêmico gostaria de fazer alguma pergunta e, novamente, parabenizar você, Natália, e a todo o grupo, e a nossa jovem líder, Fernanda Cruz, e a todo o grupo que trabalhou intensamente nesse projeto para que tenha um grande sucesso. Muito obrigada. Muito obrigado. Conforme o esperado, uma excelente discussão, de um excelente trabalho, de uma excelente tese. Eu tenho uma pergunta, Natália, já publicou isso? Ainda não. Porque vai ser muito interessante. Nós estamos estudando exosomas, essas vesículas, como também possíveis mecanismos que talvez expliquem lesões como melanoma de coroide, que fica quieto durante 20 anos, possam eclodir. E também alguns tipos de infecções que podem levar a recidivas. E analisando a presença dessas vesículas no humor aquoso ou no humor vítreo, também retinopatia diabética, quer dizer, acho que a Patrícia colocou muito bem, é uma enorme avenida nova, 1000 coisas ocorrendo. Não sei até que ponto elas são adequadamente purificadas já, né? Quando a gente acaba injetando outras coisas além da vesícula, mas eu acho, né, Patrícia e os outros acadêmicos, é uma área nova que daqui a pouco vai ter especialistas em vesícula de rim, especialistas em vesícula de outras coisas. É fantástico, parabéns pelo seu trabalho. E o que a acadêmica Patrícia Rocco falou a respeito de formar parcerias, alianças, redes, é fundamental. O próximo trabalho, justamente, Patrícia, vai mostrar isso também. Um trabalho feito aqui no Brasil, mas com uma forte componente estrangeiro. E da mesma maneira que eu costumo dizer, a gente atravessava a rua para ir falar com o dono do laboratório do outro lado da rua. Hoje a gente faz isso cruzando o oceano, indo para o Japão e voltando. Não tem vergonha nenhuma em fazer uma parceria com outros países, né? A mesma coisa do que a UFRJ fazer uma parceria com a Fiocruz ou a USP fazer uma parceria com a Escola Paulista. Quanto mais longe a gente for encontrar gente no caminho, melhor. Parabéns. Não sei se alguém mais gostaria de fazer algum comentário. Ou eu passo a palavra para o presidente Francisco Sampaio. Algum comentário ou o presidente está sem som aí? Estimado presidente, eu estou conseguindo ouvir bem, estou com a internet um pouco estável, mas consigo ouvir e posso apresentar o próximo trabalho
Tá, então, antes disso, eu vou passar a palavra a... desculpa. Não. Vou passar a palavra a já a doutora Natália Blanco para responder e comentar. Eu gostaria só de reforçar a importância das nossas colaborações. Nós estamos focados no trabalho nas análises pulmonares, né? Mas todas as análises de rim e fígado, outros laboratórios nos ensinaram a fazer. A análise proteômica, outros especialistas nos ajudaram também. Então, essa contribuição de diversos centros especializados foi crucial e fundamental para todos os nossos dados, que são novos, assim, são descobertas novas que a gente tem feito dia após dia. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, que tem sido feito há 5 anos, a gente está desenvolvendo esse projeto há 5 anos. Então, muito obrigada pela oportunidade e pelas contribuições. Muito bom. Então, parabéns a todo o seu grupo. Eu passo a palavra ao presidente Francisco Sampaio, então, para comunicar o Prêmio Academia Nacional de Medicina de 2021. E agora, vai aqui? Não, ainda não. Obrigado, presidente. Espero que a internet funcione. Novamente agradecer à comissão que jogou os prêmios e, com grande prazer, apresentar o Academia Nacional de Medicina, intitulado do quimioterápico álcool. Presidente Francisco Sampaio, o seu som está muito fraco. Dr. Clóvis da Fonseca, da Universidade Federal Fluminense, e os coautores, doutora Daniela Lima, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora Silvana Rodrigues, da Universidade Federal Fluminense, doutor Axel Schontal e doutor Thomas Shen, da Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, Estados Unidos. Então, doutor Clóvis da Fonseca, com a palavra para apresentar seu trabalho. Boa noite. E agora, Pepito? Boa noite a todos. Estão me escutando? Perfeitamente. Perfeitamente. Boa noite a todos. Realmente, esse trabalho aqui, ele é um trabalho multidisciplinar, como eu estou fazendo a conjectura que eu estou desenvolvendo assim que eu acabei o meu doutorado no serviço do professor Sérgio Novis, orientado pelos professores Abelardo Araújo, Maurice Vansan e professora Tereza Quirico, e tenho uma parceria muito forte com a Universidade do Sul da Califórnia. Nós desenvolvemos o nosso trabalho com células de gliomas e, posteriormente, começamos a fazer a administração intranasal do monoterpeno alcoperílico, que é um terpeno, um óleo essencial, por via intranasal para gliomas cerebrais. Nesse caso aqui, nós vamos falar sobre a determinação simultânea do quimioterápico alcoperílico intranasal e seu metabólito em plasma e pulmão de ratos Wister. Os autores, já foi falado pelo presidente. Com algumas considerações preliminares, os graves efeitos colaterais de muitos quimioterápicos reduzem significativamente a qualidade de vida de pacientes portadores de neoplasias em estágio avançado. Por essa razão, pesquisas têm se concentrado no desenvolvimento de novos quimioterápicos com mecanismo de ação visando melhorar sua especificidade nos tecidos tumorais. A via de sinalização da RAS, frequentemente desregulada em cânceres humanos, está associada com a tumorigênese, angiogênese, crescimento tumoral e ocorrência de processos de metástase. Por isso, esforços têm sido desenvolvidos para inibir esta via com agentes específicos. É bom nós sabermos que a RAS, essa via de sinalização, ela está expressa nas células
tumorais, nas células que estão em divisão, enquanto que nas células normais não existe raiz acoplada, anexada à membrana plasmática. Os agentes que são preconizados são os agentes alquilantes que causam a inibição da duplicação do DNA. No nosso projeto, nós começamos a ver o que acontece com as alterações bioquímicas das membranas plasmáticas e o seu potencial elétrico. Então, nós começamos a desenvolver uma substância, um fármaco, que possa atuar unicamente na membrana plasmática das células em divisão, poupando as células normais, e, com isso, inibir, então, a transdução do sinal com consequente inibição da raiz. Entre esses vários fármacos, nós temos os terpenos, porque eles agem mecanicamente na bicamada lipídica, alterando as propriedades físico-químicas das membranas. Entre esses terpenos, nós temos o álcool perílico, que tem um peso molecular de 152 daltons, isso é importantíssimo, que ele pode ultrapassar a barreira hematoencefálica. E ele é uma substância anfipática, tanto hidrofílico quanto hidrofóbico, tanto positivo quanto negativo. Né? Então, tem a parte hidrofílica, que é solúvel em meio aquoso, e a extremidade hidrofóbica, que é não polar, é insolúvel em água. E, então, nós começamos a estudar as interações entre o álcool perílico e a membrana plasmática, que foram estudadas através de simulação da dinâmica molecular. E nós usamos o DMPC, que mede a condutividade específica da camada de lipídio dos hidrofóbicos, que estima o valor do potencial do dipolo elétrico da membrana. Então, o DMPC é o que faz quando ele é combinado ao álcool perílico. O álcool perílico ele também adentra a membrana plasmática. É bom falar na membrana plasmática das células em divisão, é bom lembrar que tem a raiz. Nas membranas plasmáticas das células normais não existe a raiz anexada, não tem essa via de sinalização. E quando nós fizemos esse estudo do dipolo potencial, nós vimos que o álcool perílico ele altera a dinâmica da cauda lipídica próxima à interface lipídio-água, e esse pico interfacial está a cerca de 1 nanômetro a partir do centro da camada bilipídica. O que é que isso tem de importância? Quando nós vemos onde a raiz está anexada, nós vemos que ela está anexada justamente aqui nesse ponto, que é onde o álcool perílico ele chega até a membrana. Então, você inibindo a raiz, você vai inibir a transdução do sinal. E nós concluímos que o álcool perílico, efetivamente, ele entra na membrana celular, pode exercer seus efeitos clínicos multivariados via modulação dos componentes da bicamada lipídica da membrana celular. Isso reduz a formação de redes tubulares por meio da inibição da isoprenilação pós-traducional da raiz. Então, dessa maneira, quando você administra o álcool perílico e ele adentra ao cérebro, e agora nós vamos ver os outros tecidos do corpo humano, inclusive no plasma, você vai inibir a cascata de sinalização da raiz, que está sendo expressada somente nas células tumorais, não nas células normais. E nós... isso aqui é uma ideia da professora Tereza Quirico, lá da UF, que nós desenvolvemos, então, a administração intranasal como uma nova estratégia terapêutica para tumores cerebrais, e agora nós estamos vendo que nós podemos conjecturar isso para outros tumores do corpo humano. Por que nós começamos a ver essa questão da administração intranasal? Quando eu comecei a estudar os tumores intracerebrais, isso aqui foi feito tudo lá no Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu comecei a ver que o número de células, a quantidade de proteínas no centro do tumor é muito grande. Então, a pressão aqui dentro do tumor, eu particularmente, acho que é impossível você ter um quimioterápico que vá adentrar aonde está havendo a divisão.
justamente aqui na periferia, nós temos pouca célula. Então, a pressão aqui é normal. O quimioterápico vai poder chegar aqui. Mas até aqui dentro, acho que você tem que ter uma expressão muito forte do quimioterápico e uma via de sinalização, uma via de administração que possa chegar, então, no centro do tumor. Então, os feixes de axônio do bulbo olfatório atravessam a lâmina crivosa do osso etimoide, próximo aos lobos frontais, e se prolongam até a mucosa olfatória, constituindo um caminho pelo qual os medicamentos intranasais podem alcançar o sistema nervoso central. Como nós já falamos, tem uma parceria muito grande com a Universidade do Sul da Califórnia. Now, I would like to introduce Professor Axel Shantel to explain the in vitro experiments of perolyl alcohol in lung tumor cell lines. Please, Dr. Axel. Thank you very much for this kind opportunity to present. And if you could please turn on screen sharing, I will even throw in a few slides to illustrate what I'm talking about. Thank you very much. Dr. Fonseca and I have had a very long-term and very productive collaboration, and I'm very happy that he invited me to contribute to his research and also give me an opportunity to very briefly show a few selected examples of what we have been doing. We have several different interesting projects going on with intranasal perolyl alcohol delivery, and I picked just a few representative in vitro examples today to show you. As you probably remember, there's this big abyss between clinical research, what we are doing in the laboratory, and eventually what helps the patient. And it's very difficult oftentimes to connect the two, but we are trying to make an effort to be very efficient, and we are focused on translating what we're doing in the laboratory and bring the discoveries to the clinic and to help the patient. So I'm showing you just very few selected examples that we did with perolyl alcohol in lung cancer cell lines. And we use two different types of lung cancer, namely non-small cell lung cancer and small cell lung cancer. And this is a typical assay that we are doing in vitro, where we seed lung cancer cells in plates, and we treat them with increasing concentrations of drugs, in this case, perolyl alcohol. And you see here in this example that increasing concentrations of perolyl alcohol are very effective at decreasing the viability of these lung cancer cells. And that's true for the non-small cell lung cancer cells, but it's also true for the small lung cancer cells. So very clearly, there is quite a potent effect of perolyl alcohol on lung cancer, at least in these in vitro assays. And this is a summary of the IC50, just to show you there's a slight variation in sensitivity between different cell lines, but in principle, they're all responsive and are all being killed by perolyl alcohol. And we are pursuing this at the molecular and cellular level, and I'd like to show you just one of these examples at the molecular level, where in this case, we are harvesting proteins from lung cancer cell lines that are treated with perolyl alcohol, and we have treated them with increasing concentrations. So here's one cell line, the H1734. Here's another cell line, the H209. In both cases, we treated cells with increasing concentrations of perolyl alcohol, and after 24 hours, collected cellular lysates for analysis. And this shows two markers of apoptotic cell death. One is PARP, which is poly-ADP ribose polymerase. And you see that upon treatment with perolyl alcohol, you see the emergence of a lower band. And this faster migrating band here is a derivative of the full-length band up here that disappears. And its indicative cleavage of this protein shows us there is apoptosis. A second marker is caspases, in this case caspase 3.
This is specific for the cleaved version of caspase-3, and the cleaved version of caspase-3 is the active version. That's the one that helps to execute apoptosis, and you see there's very clearly apoptosis. So these are two brief examples among many others that we have done that confirm the potent pro-apoptotic cell death inducing effect of perlyl alcohol, which is consistent with some of the other effects we have seen in other tumor cell lines, such as glioblastoma, lung cancer, and we have tested a few other tumors as well. And perlyl alcohol really seems to have a very broad anti-cancer effect on different tumor types. And that's all I would like to say today for this part. Thank you for the opportunity to show these slides. Muito obrigado, Professor X. Thank you, Professor X. Chantal. Now, I would like to. Eu gostaria de apresentar a doutoranda Daniela Lima, que vai falar sobre o seu trabalho, mostrando a presença de álcool perílico e de seu metabólico no plasma e no pulmão. Daniela? Olá, boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Bom, após a explicação do professor Clóvis sobre o álcool perílico e os resultados apresentados pelo Dr. Axel, nós decidimos, então, fazer um estudo em vivo, utilizando ratos como modelo, para avaliar a absorção do álcool perílico em diferentes matrizes biológicas, como o plasma e o pulmão. E, para isso, desenvolvemos um método cromatográfico em HPLC-UV para determinar simultaneamente esses metabólitos nessas matrizes. Esse projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de Uso Animal da Universidade Federal Fluminense. Foram utilizados 35 ratos machos UISTA com 90 dias de vida. Eles foram obtidos de colônia do Laboratório de Nutrição Experimental da UF, foram mantidos em ambiente com controle de temperatura e umidade, respeitando os ciclos de 12 em 12 horas de claro e escuro, e foram alimentados com ração comercial e água livre. Esses animais, então, foram divididos em dois grupos, um grupo controle dos animais que não fizeram a inalação e o grupo experimental dos animais que fizeram inalação em tempos pré-determinados. Então, ficou assim, o grupo 1 não inalou, o grupo 2 inalou por 1 minuto, o 3 por 5 minutos, o 4 por 10 minutos e o 5 por 15 minutos. Todos esses animais fizeram uma única inalação e foram eutanasiados imediatamente após essa única inalação. E o grupo 6, os animais fizeram uma inalação de 15 minutos e foram eutanasiados 60 minutos após. Esses animais fizeram inalação dentro de uma câmara de CO2, adaptada a um nebulizador, foram colocados apenas um animal por vez, respeitando os tempos de cada grupo. A eutanásia foi feita através da guilhotina, o sangue coletado foi centrifugado para a obtenção do plasma e o pulmão coletado foi mergulhado em nitrogênio líquido. Ambos foram armazenados em freezer a -80 para posterior análise. A análise foi feita através da cromatografia, no método em HPLC que nós desenvolvemos, tanto para o pulmão quanto para o plasma. A cromatografia é um método físico-químico de separação e identificação de substâncias numa mistura. Ela se baseia na migração diferencial dessas substâncias por duas fases, a fase móvel e a fase estacionária. E a detecção em UV, ela gera espectro dos picos cromatográficos que ajuda a gente a identificar cada substância. Então, aqui a gente pode observar que a gente tem o primeiro pico cromatográfico surgindo, com um espectro surgindo imediatamente. E aqui, nessa mesma corrida, a gente tem o segundo pico cromatográfico e a segunda substância surgindo o espectro aqui. Fizemos um teste de espectrofotometria para comprovar, então, os espectros. A letra A é o espectro do álcool perílico, a letra B é o espectro do ácido perílico, a letra C é o espectro do padrão interno. O padrão interno é uma substância quimicamente semelhante às substâncias que vão ser analisadas. Ele é utilizado em concentrações conhecidas em todas as corridas para minimizar os erros de injeção. E a letra D é o espectro da nossa fase móvel. Então, só retornando aqui um pouquinho, a gente pode ver que o primeiro pico cromatográfico é o ácido perílico e o segundo é o álcool perílico. Para esse estudo, utilizamos uma coluna da Agilent, Zorbax Eclipse XDB C18, o fluxo foi de 1 ml por minuto e o volume de injeção 50 microlitros.
e a fase móvel utilizada foi acetonitrilo-tampão fosfato, 25 milimolar com pH de 5. Pegamos, então, uma matriz, pegamos o plasma de um animal que não fez inalação, fortificamos com álcool ácido e padrão interno e fizemos uma corrida para confirmar os tempos de retenção de cada analito e confirmamos que o ácido sempre sai primeiro, o álcool sai logo depois e, por último, o padrão interno, a corrida tem um tempo total de 25 minutos. Fizemos, então, uma validação baseada no EMA, que é um guia de validação de métodos bioanalíticos. Ele preconiza esses testes que são seletividade, curva de calibração, exatidão, precisão, limite de quantificação, estabilidade e recuperação. Todos esses testes foram feitos tanto no pulmão quanto no plasma, foram feitos em triplicata. Só após terminar todos esses testes é que nós passamos, então, às amostras reais. Então, aqui eu trago os cromatogramas representativos de amostras reais do plasma dos animais do estudo. Na letra A, nós temos o grupo 1 dos animais que não fizeram a inalação, a letra B, o grupo 2, que inalaram por 1 minuto, aqui os animais inalaram por 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos. Podemos observar que em todos eles quantificamos e detectamos a presença do ácido perílico e do álcool perílico, sendo que nesse último cromatograma são os animais que fizeram inalação por 15 minutos e foram eutanasiados 60 minutos após. Nós não encontramos mais a presença do álcool perílico, somente o ácido perílico. E aqui são os cromatogramas das amostras reais de pulmão. A mesma coisa, a letra A são os animais que não fizeram inalação, os animais que inalaram por 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, todos eutanasiados imediatamente após a inalação, e a letra F são os animais que inalaram por 15 minutos e foram eutanasiados 60 minutos após. Podemos observar em todos esses cromatogramas que não conseguimos quantificar a presença do álcool perílico, temos somente o pico número 1, que é o do ácido perílico em todos eles. Nesse nosso estudo, nós observamos que o álcool, quando entrou no pulmão, ele foi rapidamente metabolizado a ácido perílico, o que corrobora com o trabalho de O'Brien em 2004, que ele observou que em ratos, cachorros e humanos, o álcool é rapidamente metabolizado a ácido perílico. No estudo de Da Fonseca e colaboradores, foi observado que o caráter lipofílico do álcool perílico faz com que ele seja rapidamente absorvido por mucosas. Nós também observamos que o pulmão, além de metabolizar e absorver esse álcool, ele foi capaz de transportar o álcool e o ácido para a corrente sanguínea. E observamos também que a concentração do ácido perílico no plasma foi 5 vezes maior do que no pulmão. Nesse estudo, os autores observaram que o tecido pulmonar tem uma grande biodisponibilidade sistêmica, fazendo dos pulmões uma excelente via de administração não invasiva de medicamentos. E eles observaram também que compostos lipofílicos, assim como o álcool perílico, são transportados muito mais rápido e em maior quantidade para a corrente sanguínea do que compostos hidrofílicos. Nesses outros 2 estudos, os autores corroboram com o fato do pulmão ser uma grande via de administração de medicamentos não invasiva, porque ele tem uma grande superfície de contato, epitélio alveolar fino e uma alta permeabilidade de membrana. Nesse nosso estudo, nós desenvolvemos um método em HPLC-UV para detectar o álcool e o ácido em matrizes biológicas. Nesse estudo, Exênia e nesse outro estudo, Show, foram autores que utilizaram métodos em HPLC-UV para quantificar a presença do ácido perílico em matrizes biológicas. Já nesse outro estudo, Rua conseguiu quantificar a presença do álcool perílico em plasma de ratos utilizando HPLC-UV, o que corrobora com o fato de que esse método cromatográfico em HPLC-UV é um método sensível e eficaz para detectar e quantificar o álcool e o ácido em matrizes biológicas. Bom, concluímos que após a administração inalatória, o pulmão dos ratos nesse estudo foi capaz de absorver, metabolizar e distribuir o álcool e o seu metabólito ácido para a corrente sanguínea, e que o método cromatográfico desenvolvido nessa pesquisa mostrou-se seguro, eficaz e sensível para determinar e quantificar a presença do álcool e o seu metabólito ácido perílico em diferentes matrizes biológicas, como o plasma e o pulmão, e sugerimos a realização de mais estudos para avaliar melhor a relação dose e efeito. As perspectivas futuras. Esses resultados preliminares sugerem que o álcool perílico ele pode ser administrado como um quimioterápico adjuvante ou carreador de outros quimioterápicos,
para um tratamento cerebral, pulmonar e até sistêmico, já que no primeiro minuto de inalação a gente já conseguiu quantificar e detectar a presença do álcool e do ácido no plasma. O que isso pode mostrar para a gente que esses dois compostos podem até ser carreados para outros órgãos. Muito obrigada. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Presidente Francisco Sampaio, eu posso... Você consegue falar? Presidente, não sei se está me ouvindo, eu estou num lugar um pouco ruim, eu perdi algumas partes da apresentação, mas é um trabalho realmente que honra o Prêmio Academia Nacional de Medicina. É um estudo extremamente robusto, né, com metodologia moderna, avançada e adequada. Trabalho, parceria importante com a Universidade da Sul da Califórnia, com o doutor Alexson, e bastante importante. A via nasal demonstrou que é excelente para difusão e absorção do álcool perílico e seus metabolitos, né? Pode ser uma via importante para administrar quimioterápico, e eu acho que é um exemplo clássico e típico importante da bancada à beira do leito. Eu acredito que esse trabalho já pode brevemente entrar em fase de estudos clínicos. Embora eu tenha perdido uma parte da apresentação, isso ficou claro que ele já está quase pronto para estudos clínicos. Eu acredito que a acadêmica Patrícia Hope, que deve estar na sala ainda, não estou conseguindo ver, e acadêmico Walter Zink, que são experts em pulmão, absorção, etc., possam fazer comentários adicionais, uma vez que foi mostrado aí que a via pulmonar é bastante importante para a absorção e distribuição desse quimioterápico ou adjuvante ou como carreador de outras moléculas. Obrigado, presidente. Muito bom, presidente Francisco Sampaio. Eu acho que realmente deu para ouvir tudo. Ainda bem que o seu sinal chegou forte aqui. Eu gostaria de reforçar os méritos desse trabalho e a importância desse prêmio, bem como também a apresentação original que o Dr. Clóvis Orlando da Fonseca deu a ele aqui, propiciando a apresentação de diferentes autores nas suas respectivas áreas e já mostrando realmente essa importante característica do trabalho dele nesses anos todos. Especificamente, Dr. Chantal, from the University of Southern California, welcome. Thank you so much for finding time to be among us this evening. As an ophthalmologist, you see, I have learned to respect very much your institution as one of the most important centers for prevention of blindness and eye disease in the United States. So, welcome. Clóvis, eu não sei se você quer responder alguma coisa ou talvez a acadêmica Patrícia Rocco, algum outro acadêmico, fazer algumas considerações iniciais e depois passo às suas respostas. Uma delas, sem dúvida, seria isso que o acadêmico Francisco Sampaio comentou sobre clinical trials, qual é o estado delas no Brasil e nos Estados Unidos. Are you still phase 1, going to phase 2 or 3? What is perspective you have for the next years regarding the future of this therapy and the disease you presented here? So, a Patrícia Rocco e Sérgio Novis têm a palavra primeiro. Acadêmica Patrícia Rocco. Muito obrigada, senhor presidente. Eu acho que antes de passar os comentários, o professor Zink, certamente, ele foi meu preceptor durante muitos anos e ele vai comentar um fato acerca da inalação. Quando começamos a fazer estudos, professor Clóvis, acerca de inalação de medicamentos em animais e depois em humanos,
uma grande preocupação que nós tínhamos é a respeito do veículo. Às vezes, a própria terapia per se, ela não gerava uma lesão tão importante, mas o veículo gerava um processo inflamatório nas vias aéreas superiores e que acarretava um problema, às vezes, maior do que a medicação propriamente dita. O senhor sabe, Dr. Clóvis, que esse foi um problema, inclusive, dessa via de administração de diferentes medicamentos. Mas eu gostaria do seu comentário em relação a esse ponto. E gostaria também do comentário do professor Zin, que tem uma enorme experiência também nessa via de administração e pode ajudar nessa resposta. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Bem, nós começamos a estudar aqui no Brasil com várias farmácias. Desculpa, doutor Clóvis, talvez valesse a pena o acadêmico Sérgio Novice comentar primeiro que ele está pedindo a palavra. Depois você pode responder, tá bom? Acadêmico Sérgio Novice. Senhor presidente, doutor Clóvis, sinceramente, o que eu gostaria de salientar, além da excelência do trabalho, é o aspecto que, para a neurologia, essa é uma grande esperança. Porque esse tipo de tratamento, que já foi feito com alguma frequência na Universidade Federal Fluminense, no grupo de lá, dirigido pelo professor Clóvis, nós mesmos do Instituto de Neurologia tivemos a oportunidade de mandar pacientes para que se submetessem a isso, e tumores que praticamente não tinham solução e, quando eram operados, os pacientes não tinham uma sobrevida adequada, alguns desses doentes conseguiram uma sobrevida mais longa do que da cirurgia e com algumas realizações ao surgirem os programas de imagem de melhor qualidade, nós verificávamos realmente que havia uma certa redução do tumor. Eu, em 1971, fiz a tese de docência livre sobre astrocitomas cerebrais, que era algo assim um pouco estranho, sob o ponto de vista da anatomia patológica, porque muitos deles eram uma recidiva de glioblastoma multiforme. E eles surgiam como astrocitoma, mas o contrário também víamos. Ele era operado como astrocitoma, a patologia confirmava isso, e algum tempo depois o doente recidivava, e quando você ia examinar, era um glioblastoma, o que era uma coisa um pouco incongruente, porque era meio a vida andando para trás. Quer dizer, o astrocito que vem do glioblasto, ele voltava para trás para fazer glioblastoma. Se o glioblastoma vem a fazer astrocito, é uma sequência natural da evolução daquela célula. Agora, sem dúvida nenhuma, esta é uma senda que deve ser continuada a ser perseguida, estudada, porque eu tenho quase certeza absoluta que um dia vai se transformar numa terapêutica muito mais frequente e com resultados bastante promissores. O processo da inalação, eu não tomei conhecimento dessa complicação que a professora Patrícia Rocco se referiu, não sei se por ser uma coisa, talvez de uma proporção diferente quando faz a inalação, mas, sem dúvida nenhuma, o nervo olfativo está ali, recebendo na porta do cérebro, com grande alegria, aquelas substâncias que vão atacar o inimigo que está por ali por perto. De maneira que eu tenho só que cumprimentar, sempre foi um método que causou grande impacto, sempre que era apresentado em congressos, era muito elogiado pelos resultados, que eram objetivos, não era nada de subjetivo nem de impressão. Porque eu quero cumprimentar o professor Clóvis por esse grupo, sem dúvida alguma, de excelência,
e pela sua persistência em prosseguir, o que eu estimulo bastante, porque certamente ele está percorrendo a senda adequada e correta, e um dia, se Deus quiser, sem sei lá eu, vai ganhar um prêmio Nobel aí por causa disso. Parabéns. Professor Sérgio, muito obrigado, principalmente porque eu fiz o doutorado lá no seu serviço. Professora Patrícia, como nós temos doente aqui no Brasil com 8 anos fazendo a inalação, eu gostaria de pedir que o professor Axel discorresse alguma coisa sobre os clinical trials que nós acabamos fase 1, 2, estamos já tentando prosseguir com isso aí, porque isso é muito importante, não só o álcool perílico em si, como a combinação do álcool perílico. Eu posso pedir para que ele responda essa questão da inalação? Por favor, fique à vontade, professor Clóvis. Professor Axel, I would like that you talk to us, explaining about inhalation of procedure of inhalation of POH and the results of clinical trial with NEO 100. NEO 100 is purified perolyl alcohol. Please, Professor Axel. Thank you very much. It will take me maybe 2 minutes to address this question. Thank you for giving me the opportunity. We published this paper just a little while ago with Professor Da Fonseca and us here in the United States, and it describes the results of the phase 1 clinical trial of intranasal NEO 100. There are 2 main findings, namely, one is that intranasal perolyl alcohol is very safe. We did not observe severe side effects. There were only minor grade 1 or 2, like nose irritation and runny nose side effects, but really no severe side effects, even though these patients take intranasal alcohol every day. With regard to the outcome of effects, I would like to show maybe this slide here. Even though, keep in mind, this was a small cohort, we had 12 patients total, but when we look at the overall survival of patients after starting perolyl alcohol, you see the following. And keep in mind, these are recurrent glioblastoma patients, meaning these are patients that have already received standard of care, radiation, temozolomide surgery, and after all this effort, the treatment has started to not be effective anymore and they recur. And then they start with intranasal perolyl alcohol, which we call NEO 100 in this case. And you see that the survival at 12 months is about 55%, meaning a little bit more than half of the patients survive for at least 1 year, which is quite unusual because recurrent glioblastoma, usually the median survival is anywhere from 6 to 9 months. So having a full year is very impressive. And more importantly, the longer term survival, when you look at 2-year survival, 24 months, we still had 37% of the patients alive after 2 years, which is quite impressive. So we were very happy about these preliminary results. We also at the same time separated the patients based on genetics, and we looked at IDH1 status, which is isocitrate dehydrogenase status. And those patients in the black line here with a mutated IDH1 gene, they do a lot better than those that have the wild type gene. Even with the wild type gene, you see that the average survival is about 10 months, which is still better than average, but the greatest impact
we really see with those with IDH1 mutations. So the conclusion is intranasal perlyl alcohol is very safe. We did not find severe side effects. And there's preliminary evidence that it works, that it has activity against recurrent glioblastoma, and perhaps particularly against those patients that carry a mutated IDH1 gene in their tumor tissue. Thank you. Posso complementar pouquinho? Claro, Clóvis, claro. You both feel free to say what you want anytime you prefer. Please go ahead. Rapidinho. A administração do álcool perílico para tumores cerebrais, eu faço de 6 em 6 horas, porque eu fiz durante muito tempo lá no Instituto de Biofísica da UFRJ, células de glioblastoma, onde eu ficava olhando no microscópio durante 24 horas. Parece que é brincadeira, não é, 24 horas. E eu via que ela duplicava de 6 em 6 horas. A progressão desse tumor, do glioblastoma multiforme, principalmente do recidivo, é de 6 em 6 horas. Então, a aplicação é de 6 em 6 horas. E eu saía dali, ia lá com as farmacêuticas, perguntar como é que eu ia fazer. Lógico, o álcool perílico, se você for colocar no intranasal, vai lesar tudo. E então elas fizeram uma formulação para mim, tanto da FRJ quanto da UF, fizeram a formulação, então nós estamos aplicando de 6 em 6 horas. Claro que isso, para o paciente que já tem essa doença, que é uma doença horrível, você ainda ficar inalando de 6 em 6 horas é terrível. E eu estou começando a estudar agora, em 2 lugares diferentes, em escala nano. Em escala nona, nós já fizemos em modelos animais, você pode administrar de 12 em 12 horas, o que será muito melhor, será apenas aquela, eu não sei explicar, a escala nano é uma moléculazinha que você deixa no nariz e a própria mucosa vai absorvendo e aquilo ali vai soltando, o álcool perílico e que vai chegar ao cérebro através da lâmina cribriforme. Acho que respondi. Acho que o Axel respondeu tudo também. Eu tenho uma pergunta, desculpe, Walterzinho e acadêmico Maurício Yunes. Acadêmico Walterzinho, por favor, depois de ter sido já citado como autoridade no assunto, vamos lá. Pois agradeço muito as palavras da acadêmica Patrícia Rocco, porque ela é um típico caso em que o aluno excedeu em muito o mestre. E eu creio que a fisiologia respiratória na UFRJ está muito bem conduzida, tanto é que até já me aposentei. É tudo dela agora, ela leva para frente com muito garbo. Mas, enfim, eu tenho a dizer que ela ressaltou um ponto muito importante quando se trata de vias respiratórias, né? Que é a história do veículo. A gente sempre precisa testar o veículo. Nós dois, ela e eu, fizemos testes de veículos, no caso vírus, adenovírus associados, e vimos que o adenovírus 2 inflamava o pulmão, ele sozinho, não carregando nada, enquanto que o 5 não. Então, o adenovírus associado 5 era um bom veículo para conduzir, por exemplo, genes, RNA, etc., medicamentos, o que seja. Então, esse é um ponto muito importante. O veículo, a mucosa do nariz, a mucosa do sistema respiratório absorve muito bem, sem ser muito lesada. Nós já testamos a inalação de microcistina, que é uma cenotoxina, no nariz, ainda administrada pelo nariz do camundongo, e a mucosa nasal ficou perfeitamente bem, enquanto que o pulmão absorveu toda a toxina. Então, só queria ressaltar isso. O trabalho foi excelente, muito completo, parabéns a todos, e mereceu o prêmio que ganhou. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Inalação é uma coisa, nebulização é outra. A gente não instila diretamente no nariz, a gente faz a nebulização. Aquelas moléculas que vão entrando na mucosa intranasal. Sim, os vírus também foram da mesma forma, eles foram injetados com uma seringa que fazia um spray, por exemplo.
Então, a gente fala de administração intranasal ou intratraqueal. Sim, a nebulização, então, fica saindo aquelas moléculas, né? Tanto que nós temos pacientes que estão com mais de 8 anos, vários pacientes mais de 8 anos, sem causar transtorno. E você viu, a gente tem pacientes dos Estados Unidos foram quatro lugares, né? 4 universidades fazendo, inclusive a Cleveland Clinic, e não houve efeitos colaterais, principalmente na mucosa nasal, que é o maior medo nosso. Muito bom, acadêmico Maurício Yunes. Eu queria aproveitar para agradecer ao acadêmico Maurício Yunes por estar preparando essa reunião da semana que vem, que vai ser muito interessante. A presença do Dr. Chantal among us today is a kind of next week's symposium, showing the importance of having people from other countries also discussing scientific evidence here. Walter, thank you. Muito obrigado. Maurício Yunes, a palavra é sua agora. Senhor presidente Rubem Belfort, presidente Pietro Novelino, presidente Francisco Sampaio, confrades. Eu pedi a palavra que eu não podia deixar de parabenizar o Dr. Clóvis, que é meu confrade na Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, na CAMERJ, e que teve a gentileza de, pouco tempo atrás, me convidar para a banca da Daniela Lima, né? Então, eu tive a oportunidade de analisar esse trabalho um pouquinho mais a fundo. Eu acho que o Dr. Clóvis tem todos os méritos que já foram mencionados, o maior deles é a persistência, porque esse estudo dele já vem de longa data, com ensaios clínicos, e a grande crítica que ele recebeu sobre os resultados clínicos o obrigou a ir para o laboratório e demonstrar exatamente isso que os senhores estão vendo hoje, né? Quer dizer, como é que essa coisa age, como é que essa coisa está realmente promovendo esses resultados clínicos que ele vem obtendo de forma, acho eu, excepcional. E, inclusive, esses dados que a doutora Daniela apresentou, ele abre possibilidades para outros sítios que não os sítios cerebrais, né? Eu acho que o grande impacto potencial futuro é que exatamente é um mecanismo básico de ação sobre as células cancerosas de uma maneira geral em diferentes órgãos do organismo. Então, eu queria felicitá-lo, né, nesse reconhecimento e parabenizar pelo Prêmio Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado mesmo. Muito bom. Não sei se tem algum outro acadêmico querendo fazer uso da palavra. Eu tenho algumas perguntas, Clóvis, que eu vou fazer porque eu concordo com todos os elogios. Eu queria lhe dar os parabéns pela efetividade do seu trabalho. Eu não sei se talvez por gentileza, por nosso convidado estrangeiro, eu devesse passar isso para inglês. Acho que eu deveria. I'm gonna start speaking in English, Dr. Chantal, in order for you to hear what we are saying, and we are congratulating you and your group for the excellent results. I do have some questions. First, is there any patent protection for that? Second, is there any industry interest? And third, are there any clinical trials going on in the United States for that? And number 4, sorry, I have so many questions. And number 4, is there any potential application for that in surface tumors, such as in dermatology and ophthalmology? These are great questions, and I think they really hit at the mark of a lot what we are doing. First of all, let's see, patent. Perolyl alcohol itself is a natural compound. It's not patented. However, we made a special formulation of it called Neo 100, which is highly, meaning 99% concentrated. So Neo 100, the formulation of perolyl alcohol we used in the clinical trials, that is patented, yes. And with regard to industry, yes, actually there is a company called Neonc, and some of my collaborators have interest in Neonc. Neonc owns the patent for Neo 100 and also for a few other additional patents associated with perolyl alcohol, which leads me to the other question you have, skin. We actually have also done
in collaboration with Dr. Da Fonseca, further modification of parallel alcohol. And we have conjugated parallel alcohol to other drugs that are already in clinical use. And we have preferentially used those. We ran an in silico computer program to determine whether we can create drugs that penetrate the blood-brain barrier more effectively. And we have come up with a drug called NEO-212, which is a conjugate of parallel alcohol with temozolomide, which is the standard chemotherapy for glioblastoma. And we have published quite a few papers showing that this drug enters the brain, goes through the blood-brain barrier a lot more effectively than temozolomide itself. So we have been using parallel alcohol also as a carrier. In particular with skin, we have created a triple compound where we used parallel alcohol, conjugated to temozolomide, and linoleic acid, another fatty acid. And this triple compound we have shown works, at least in animal models, quite well against melanoma. So it penetrates the skin and is effective in animal models of melanoma. So these are the types of things we are also still pursuing in collaboration with Dr. Da Fonseca. And your question regarding clinical trial. So what I showed you was the results from phase 1, which I'm sure you know is just about safety primarily, although we have some preliminary indication of activity. This clinical trial is associated with an ensuing phase 2 clinical trial. So there is currently a phase 2 clinical trial here in the United States. It's just like phase 1, a multi-center trial at 4 different clinical centers in the United States. And we all work together to recruit sufficient recurrent glioblastoma patients to learn more about the activity of intranasal parallel alcohol in patients. As you know, with phase 1 trials, the patient number is limited. It's hard to have firm conclusion about activity. So the phase 2 trial, hopefully, will give us more information that intranasal parallel alcohol is really effective indeed, and hopefully will also confirm the separation that we see with the IDH1, the isocitrate dehydrogenase 1 mutation, to confirm that maybe there are certain patients that particularly benefit from intranasal parallel alcohol. Thank you so much. And excuse me, just more important, anything going on in ophthalmology? Well, as you know, we have the Doheny Eye Institute, and there are many very interesting projects. I'm involved in none of those. I only hear the newspaper reports and the scientific publications about the great work that they're doing over there. Well, congratulations again for the beautiful work, Clovis. Congratulations to you and all your team. Clovis, nós temos alguns minutos ainda. Parabéns à doutora Daniela e todos vocês. Eu acho que realmente a Academia Nacional de Medicina é o lugar para isso, é o lugar para a gente chamar os melhores para discutir conosco e ter pessoas não apenas da minha idade, mas muito mais jovens que eu, como a doutora Daniela, que está na minha frente aqui agora. É uma importante mensagem da Academia Nacional de Medicina. Uma frustração minha é nós não termos ainda mais pessoas como a acadêmica Patrícia Rocco. Nós temos muito poucas mulheres na Academia Nacional de Medicina. Isso reflete a fragilidade da nossa sociedade nesse aspecto. E agora que a minha gestão começa a ficar terminando, eu já posso falar mais como mim mesmo e não mais como tanto presidente. Eu acho que um dos grandes desafios para todos nós acadêmicos é tratar de ter um balance mais adequado na academia, entre homens e mulheres. E ter pessoas como você aqui, Daniela, e outras que apresentaram, é muito positivo para nós todos. Eu creio que tivemos uma excelente tarde. Não sei se o acadêmico Francisco Sampaio está ainda visível aqui, mas eu quero agradecer a ele e a todos os ex-presidentes, todos os acadêmicos e todos os nossos convidados por terem se inscrito ao prêmio, por terem sido premiados
mostrando um pouco da excelente ciência que se faz no Brasil, que precisa ser cada vez mais prestigiada e divulgada. Eu queria passar a palavra justamente à acadêmica Patrícia Rocco, e ela, representando a nós todos e o futuro da Academia Nacional de Medicina, pudesse fazer o encerramento dessa sessão. Patrícia Rocco, por favor. Senhor presidente, muito obrigada pelas palavras gentis, obrigada, professorzinho, também pelas palavras gentis. Fazer parte dessa academia é uma grande honra para mim, porque aqui eu aprendo, e aprender não significa exclusivamente aprender ciência, porque isso a gente consegue aprender fora. Mas eu aprendi, senhor presidente, que aprender a lidar com o outro e aprender o diferencial de ser um acadêmico, isso somente a Academia Nacional de Medicina é capaz de nos dar. Então, para mim, eu estou há 8 anos, vou fazer 9, aprendendo todos os dias, como um membro dessa casa. Eu mudei muito desde que eu entrei. Eu mudei muito, não no contexto somente de aprendizado científico, porque a gente ouve de tudo. A gente não fica focado exclusivamente no pulmão. E as ideias que vêm, advindas, por exemplo, de estudos em neuro, ou como agora que o professor Clóvis apresentou, ou como à tarde, em que tivemos apresentações incríveis de cirurgia, isso faz com que cada dia nós tenhamos o nosso diferencial. Isso independe de idade. Ser mulher na Academia Nacional de Medicina não é fácil. Nós sabemos, mas o carinho que nós recebemos a cada dia, isso independe de sexo, formação, porque vocês são especiais. Termos mais mulher é bom. Termos mais mulheres competentes é melhor ainda. E fazer parte desse grupo e ter ideias inovadoras, como os jovens líderes que eu tenho a honra de coordenar da Academia Nacional de Medicina e que hoje estão fazendo um grande sucesso. Sucesso esse que faz com que cada vez mais a gente queira que jovens médicos façam parte da nossa Academia Nacional de Medicina. Eu gostaria de terminar, presidente, parabenizando a todos que foram contemplados por esse prêmio da Academia Nacional de Medicina e que possam concorrer no ano que vem novamente a esse prêmio da Academia Nacional de Medicina, porque é uma grande honra para todos nós termos vocês aqui. Os melhores trabalhos, eles são contemplados. Não é nada fácil a gente selecionar esses trabalhos. Então, eu gostaria de encerrar essa sessão, senhor presidente, parabenizando a todos, aos jovens que participaram, aos mais antigos que também participaram. Mas isso é sucesso, isso é ciência, isso é inovação. Parabéns e boa noite a todos. Não poderíamos ter terminado melhor. Então, a sessão está encerrada. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado a todos. Boa noite. De nada, presidente. Obrigado.